convidar você a nós olharmos com carinho para esse capítulo 13 de Apocalipse. É um capítulo central do livro. Apocalipse 13 é o clímax do grande conflito entre o bem e o mal. Vemos nesse capítulo as forças se arregimentando para a batalha final. E aqui nós temos de fato a última batalha entre o bem e o mal. O capítulo 13, como eu disse de manhã, junto com o 12 e o 14, eles fazem parte do ápice do livro do Apocalipse, que foi escrito numa forma literária de quiasmo. Então, aonde os capítulos apontam para um ápice do livro, e nós estamos justamente nesse ápice. Mas o capítulo 13 não começa no 13, ele começa aqui no 10. Olha para o capítulo 10, volte uma página e o que diz os versículos 1 e 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Quem é esse anjo? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Que livrinho é esse? O livro de Daniel, que estava fechado até o tempo do fim, mas agora no tempo do fim ele se abre. Então na mão de Cristo ele já está aberto. E ele tinha um livrinho aberto na mão, e ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que significa essa posição? Cristo com o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Significa sua autoridade. Ele tem autoridade sobre a terra e o mar. Então no capítulo 10, ele é aquele que tem autoridade sobre toda a terra. No capítulo 13, você vê uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Por que nós temos duas bestas no capítulo 13, que saem do mesmo local onde Jesus estava com os pés? Porque essas duas bestas de Apocalipse 13, elas estão tentando usurpar o lugar de Jesus. São poderes que tentam assumir o lugar de Jesus. É por isso que no capítulo 10 ele tem o pé sobre a terra e o mar, e no capítulo 13 os dois poderes se levantam da terra e do mar para tentar usurpar o lugar que pertence a ele. São poderes usurpadores. Nossa missão hoje é identificarmos esses dois poderes. Quem são esses dois poderes? Então vamos para as características que nos ajudam a identificá-los. Apocalipse 13, 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A primeira informação que chega é que esse poder tem 7 cabeças e 10 chifres. Ao longo da história, esse poder tem sido identificado como Roma em suas duas fases, pagã e papal. Roma pagã tem a ver com o império. Roma papal tem a ver com a igreja romana. Esse poder é identificado como o Império Romano, que dominou o mundo até 476, e depois como Roma papal, que começa o seu domínio em 538. Agora, será que nós podemos afirmar, e está correto essa afirmação? Vamos começar com uma besta, que em Apocalipse, animal, representa reino ou poder, e ele possui 10 chifres e 7 cabeças. Daniel 7,3 ajuda a entender o Apocalipse 13. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Em Daniel 7, ele viu 4 animais. Lembram desses animais? O primeiro era parecido com leão, o segundo com urso, o terceiro com leopardo, e um quarto parecia um animal terrível e espantoso. Aí está a descrição dos 4 animais em Daniel capítulo 7. O verso 17 diz: esses grandes animais, que são 4 o quê? Reis que se levantarão da terra. Então, o livro de Daniel ensina que animal em profecia significa um reino ou um rei. Então, esta besta ou estas bestas representam a reis, reinos, e esta primeira possui 10 chifres e 7 cabeças. O que são os 10 chifres? O próprio Apocalipse desvenda. Os 10 chifres que viste são 10 o quê? Reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora.
O próprio Apocalipse, no capítulo 17, interpretando o 13, está dizendo que os 10 chifres da besta são 10 reis. Quais são esses 10 reis? São as 10 tribos bárbaras que vão invadir a Itália ou o Império Romano no 3º e 4º século da era cristã. Se você pegar Isaac Newton, que também escreveu um livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, você vai ver que Isaac Newton, lá em 1733, já afirmava essa mesma interpretação. E ele colocava os 10 chifres como sendo os vândalos, álamos, suevos, visigodos, burgúndios, francos, lombardos, bretões, hunos e Ravenna. Se você pegar os historiadores modernos, há uma semelhança muito grande, com exceção dos 3 últimos, os anglo-saxões, os ostrogodos e os érulos. Então, tanto Isaac Newton, que escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência, quanto os historiadores modernos, eles dizem que Roma, império, perde o seu poder para essas tribos bárbaras. Existe um historiador, eu não sei se eu coloquei a obra dele aqui, não está aí, mas existe um historiador chamado Edward Gibbon, ele é um britânico, e ele escreveu uma coleção, ou melhor, 2 volumes, a história do declínio e a queda do Império Romano. E nesses 2 volumes, ele coloca que estas tribos começaram a chegar na Itália no ano 352 de nossa era. E do ano 352, quando começaram a chegar, invadir os territórios italianos, essas tribos começaram a minar a autoridade do Império Romano, até que em 476 cai o Império. E você vai se lembrar que Rômulo Augusto foi o último imperador de Roma. Então, Babilônia perdeu o seu poder para a Medopérsia. A Medopérsia perdeu o seu poder para a Grécia. A Grécia perdeu o seu poder para Roma. Mas Roma não perde seu poder para nenhum outro império mundial. Roma é minada na base. Por quê? Por causa dessas tribos bárbaras, que foram invadindo o território e foram tomando o poder. E quando cai Roma ocidental, em 476, a figura de mais importância que vai sobrar são os bispos de cada cidade. Em cada cidade havia um bispado, e chega um momento que o bispo da cidade de Roma passa a ter proeminência sobre os outros bispos. E isso acontece por causa de um decreto de Justiniano, em 533, que era imperador de Roma Oriental, colocando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. E na Itália, ele agora é o pai de todos os outros. Daí a palavra papa. O pai, o cabeça das igrejas. Quando sai de cena o imperador romano, sobra o bispo de Roma. E o interessante é olharmos para a história mais um detalhe. Um dos títulos atribuídos hoje ao Papa é o do Sumo Pontífice. Toda vez que você vê uma matéria nos telejornais a respeito do papado, ele sempre se refere a ele como o Sumo Pontífice. Sumo Pontífice é um título latino que significa o máximo construtor de pontes. Mas esse título era de quem? Ele era do imperador romano. Lembra você do ditado? Todos os caminhos levam a Roma. Por que esse ditado surgiu? Porque os imperadores romanos construíram pontes, ligando o mundo conhecido a Roma. Por isso o imperador era o sumo pontífice, o máximo construtor de pontes. E quando cai o império e fica a igreja, agora o mesmo título vai ser dado ao Papa, o sumo pontífice. É por isso que os historiadores não falham em dizer que quando sai de cena Roma imperial, já está em seu lugar Roma papal. Roma continua na igreja romana. Então, este poder de Apocalipse 13 possui 10 chifres, porque são os 10 reis que vão minar a autoridade de Roma imperial e preparar o caminho para Roma papal. Esse poder também é identificado possuindo 7 cabeças. Apocalipse 17, 9 e 10 ajuda a entender o que são essas cabeças. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 o quê? Montes, nos quais a mulher está
assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. Mas quando chegar tem que durar pouco tempo. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. E você já ouviu por algum comentário dizendo que Roma é a cidade das 7 colinas. Mas, ao olharmos para a profecia, não podemos confundir as coisas. Montes na Bíblia não são literais. Então, essa interpretação que alguns fizeram das 7 colinas de Roma como sendo o cumprimento dessa profecia, ela não está correta. Porque monte na profecia não quer dizer a exata colina. Ainda que Roma seja conhecida como a cidade das 7 colinas, o texto não está falando de colinas literais. O texto está falando de montes. E o que representa montes na profecia? A mesma coisa que reis. É por isso que está dizendo, são 7 montes e também são 7 reis. O que aconteceu no capítulo 2 de Daniel, quando aquela pedra atingiu os pés da estátua e destruiu toda a estátua? O que aconteceu com aquela pedra? Ela cresceu e formou uma grande montanha. Essa montanha, ela simboliza o quê? O reino de Cristo. Então, montes é também reinos. Por isso que o Apocalipse está dizendo, são 7 montes, são também 7 reis, dos quais 5 caíram. Então, esses 7 montes, ou essas 7 cabeças, representam 7 poderes, reis, antagônicos ao povo de Deus. E quando você vai para a sua Bíblia, qual é o primeiro império a atacar o povo de Deus? Qual foi o primeiro império a escravizar o povo de Deus? O Egito. Por quanto tempo? 400 anos. O Egito é o primeiro monte, é a primeira cabeça. Depois do Egito, qual foi o império que veio na história? A Assíria. E o que fez a Assíria contra o povo de Deus? Você vai se lembrar que com a morte de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos foram para o norte, para Samaria, e 2 ficaram em Jerusalém, Judá e Benjamim. As 10 tribos que estavam no norte, ou o reino do norte, capital Samaria, essas tribos foram destruídas por quem? Pela Assíria, pelo cativeiro assírio do ano 722 a.C. Se o Egito escravizou o povo de Deus, a Assíria destruiu 10 das 12 tribos. Depois da Assíria veio que império? Babilônia. O que fez Babilônia com as 2 tribos que sobraram? Levou para cativeiro. Quanto tempo de cativeiro? 70 anos. Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia. O que fez a Medopérsia contra o povo de Deus? Leia o livro de Esther. Os problemas do livro de Esther, quando eles tentaram exterminar o povo judeu, e a rainha Esther se levantou para salvar seu povo. Então o império Medo-Persa tentou exterminar o povo de Deus nos dias da rainha Esther. Depois veio que império? O Egito. A Grécia. O que fez a Grécia contra o povo de Deus? Lembra de Antíoco Epifânio? Lá no ano 168, ou por volta ali, o que faz Antíoco Epifânio? Ele vai lá em Jerusalém, profana o templo dos judeus, inclusive sacrificando porcos no templo. Então o Império Grego atacou o povo de Deus, o povo judeu. Então João, escrevendo no primeiro século, final do primeiro século, diz assim: estas 7 cabeças são 7 montes e são também 7 reis, dos quais 5 caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Um existe agora. Quem existia nos dias de João? Roma. E ele estava escrevendo o Apocalipse a partir da ilha de Patmos, onde era um prisioneiro do império. E ele diz, um ainda não chegou. Quem é que não havia chegado? Roma papal. Então, a 6ª cabeça
é o próprio Império Romano e a sétima cabeça é Roma papal. É por isso que esse poder do capítulo 13 é identificado como Roma imperial e Roma papal. Roma pagã e Roma cristã. Então, as 7 cabeças são 7 montes ou 7 reis. Aí estão os impérios perseguidores do povo de Deus. 5 caíram, disse João. Um existe agora. João escreve exilado por ordem do imperador romano. E um ainda não chegou, que era Roma papal, que finalmente só chegou no ano 538. Isaac Newton, aí está o seu livro. Verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui no versículo 2 é feita uma menção aos animais do capítulo 7 de Daniel. E é dito que esta besta possuía semelhança com o urso, com o leão e com o leopardo. Os 3 primeiros animais de Daniel 7. E esses 3 animais representavam lá que impérios? Babilônia, Medopérsia e Grécia. Agora, o que Roma tem semelhante com esses impérios? De Babilônia, Roma copiou seu orgulho e a sua altivez. E como que a igreja romana é orgulhosa? Quando ela declara em seus documentos que não há salvação fora de Roma. Alguém, para ser salvo, tem que estar na igreja. Fora da igreja, não há salvação. É isso que ensina a teologia da igreja romana. É esta sua semelhança com Babilônia, que se considerava a glória das nações. Qual é a semelhança de Roma com a Medopérsia? Na Medopérsia existia uma seita, os Mitraitas. E os Mitraitas são, na história, o povo mais antigo que nós temos conhecimento, adorando o sol. A adoração ao sol, que a igreja de Roma trouxe para dentro da cristandade, eles aprenderam no período medo-persa. Os mitraitas adoravam ao Deus Sol no primeiro dia da semana. E esse Deus Sol, ou dia dedicado ao Deus Sol, até em inglês Sunday, isso foi importado pela igreja romana para dentro do cristianismo e colocado como um dia santo. Essa é a sua semelhança com o urso. E qual a semelhança da igreja romana com o leopardo? A Grécia. O panteão de deuses. Os gregos tinham deuses para tudo. A igreja romana colocou também um santo para cada dia do ano. Um santo para cada situação. Eles aprenderam isso com quem? Com os gregos. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quanto tempo? 42 meses. Hoje de manhã eu falei que 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo e 1260 dias, falam do mesmo período. É só você multiplicar 42 meses por 30. Por que 30? Porque na Bíblia, no calendário hebraico, cada mês possuía 30 dias. Não é como nós, que tem 28, 31. Na Bíblia, cada mês tinha 30 dias. Por isso dá 1260. Esse período se aplica na história desde 538. O decreto de Justiniano foi em 533 e em 538 foi a queda dos ostrogodos, a última tribo ariana a ser expulsa de Roma. Com a expulsão dos arianos, o papado se estabeleceu. Dominou por 1260 anos e perdeu seu domínio em 1798, para ser exato, no dia 15 de fevereiro. Durante esses 12 séculos, a igreja perseguiu quem ela quis. Declarava qualquer um herege. E ao declarar herege, ela tirava todas as posses dessa pessoa que vinham para a igreja. E foi assim que a igreja se enriqueceu. Existe um historiador chamado Jesse Lehman. Ele escreveu um livro chamado A História dos Mártires. E tem um outro livro de um outro autor, John Fox. Ele escreveu o Livro dos Mártires. Esses 2 autores falam que durante esses 12 séculos de supremacia papal, milhares de pessoas foram mortas na Idade Média. O ápice dessas perseguições foi o século XII, quando a igreja instituiu o Tribunal do Santo Ofício.
E quando o Tribunal do Santo Ofício, ou a Santa Inquisição, como ficou conhecida, foi estabelecido, aí o poder papal atingiu seu ápice. E nós temos ao longo desse período massacres. Os valdenses, albigenses e huguenotes foram objetos desse massacre. Olha, por exemplo, o massacre de São Bartolomeu na França. Num período de 3 meses, 70.000 pessoas perderam suas vidas. Os cristãos eram arrancados de dentro de casa e mortos em praça pública. A mais fina flor da nação francesa morreu no massacre de São Bartolomeu. E quando as notícias do massacre chegaram a Roma, os líderes papais soltaram fogos. Fizeram badalar o sino do castelo de Santo Ângelo. Deram salvas de canhão. E o homem que levou a mensagem da morte dos cristãos na França recebeu ali uma premiação, uma pequena fortuna. Eu não sei se foram 100.000 coroas, se não me falha a memória, que eles deram para ele pela boa notícia de que os cristãos estavam morrendo na França. Eu pude visitar na França a casa dos valdenses. Eu pude subir lá no Vale do Agrongona, no Piemont, naquelas montanhas íngremes cobertas pelas neves. Cada pedacinho de terra que esse povo encontrava, eles cultivavam seu alimento. Mas eles não se submeteram aos dogmas papais. Eles permaneceram leais à palavra de Deus. E o que fazia o papado? Juntava seus exércitos, subiam as montanhas e tentavam matar quantos podiam. Lá existe até hoje uma gruta, uma caverna. Você entra com dificuldades numa pequena abertura e quando você entra lá dentro tem um salão do tamanho desta igreja. Ali os valdenses adoravam a Deus. Quando descobriram esse local de adoração, eles taparam a entrada num dia de adoração deles e por uma abertura superior eles tacaram tochas de fogo. E naquele dia mataram queimados 150 valdenses. Perseguindo os valdenses, eles alcançavam mulheres e crianças, matavam todos sem piedade. E quando eles destruíam as moradas, as vilas valdenses, e os valdenses tinham que fugir no inverno, os corpos depois eram encontrados de mães agarradas às suas criancinhas, congeladas e mortas na neve. Você não tem ideia do que foi o ódio de Satanás contra a igreja na Idade Média. Nós não temos ideia. Existe a história de um homem chamado Lapalus, que se aliou ao papado. E ele matou milhares de valdenses no norte da Itália e no sul da França. As perseguições duraram 12 séculos. Quando é que isso acabou? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. O que foi essa ferida de morte em uma das suas cabeças? A prisão do Papa. Mas o texto diz assim: mas essa ferida mortal foi o quê? Curada. E toda a terra se maravilhou seguindo o quê? A besta. A ferida mortal dada ao papado em 15 de fevereiro de 1798 está em processo de cura. Foi curada? Ainda não. Está em processo. E um dos passos dados nesta cura foi o acordo, o Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini em 1929, quando devolveu ao papado 44 hectares de terra, que hoje constitui o Estado do Vaticano. Quando colocou a religião católica como oficial, mais uma vez, da Itália. Quando indenizou a igreja em milhões de dólares. E quando fez do Vaticano o menor Estado territorial. E fez do Papa um chefe de Estado. Dentro dos muros de Roma, desses 44 hectares de terra, o presidente é o Papa. O chefe de Estado é o Papa. Ali são suas leis. O que diz a profecia? Esta ferida mortal vai ser curada.
E a autoridade que o papado teve na Idade Média voltará a ter em nossos dias. Pastor, como será isso? Nós vamos entender agora. Aí está o Papa Pio VI, preso por ordem de Napoleão Bonaparte em 15 de fevereiro de 1798. Versículo 8. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. O papado será adorado por todos os que habitam, mas quem são eles? Aqueles cujos nomes, o quê? Não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Quem é que vai adorar esse poder? Quem não tem seu nome no livro da vida. Quem se submeter a esse poder, não terá o seu nome no livro da vida. Então, olha a escalada dos papas. Olha os 4 últimos papas que nós tivemos. Esse poder que no passado amedrontava, que causou a morte de milhares de cristãos, hoje é respeitado pelos líderes mundiais. Olha quantos chefes de Estado compareceram ao velório de João Paulo II. Quantos presidentes lá estavam para prestar sua homenagem ao pontífice romano. O mundo está se submetendo à autoridade papal. O Papa hoje já goza de boa reputação, de privilégios. Rui Barbosa é considerado um dos maiores juristas que nós temos na história brasileira. Soteropolitano, uma mente privilegiada. Ele estava em uma viagem na Europa, visitando a Alemanha, quando ele entrou em contato com um livro chamado O Papa e o Concílio. Esse livro, que ele encontrou na Alemanha, havia sido escrito por um homem que não se identificou, porque certamente seria perseguido e morto. Então ele usou um pseudônimo, Janus. Ele assinou o livro como Janus e publicou uma quantidade. Rui Barbosa leu esse livro. Do que se tratava esse livro? Uma reunião dos documentos papais, declarando o que eles pensam a respeito do Papa e da sua autoridade. E quando Rui Barbosa leu esse livro, ele ficou impressionado com tudo aquilo que a Igreja Romana diz a respeito do seu poderio e do seu chefe. Ele, acreditando num Estado laico, como sempre creu, ele resolveu traduzir esse livro para o português para desmascarar esse ataque à religião. Porque ele cria na separação da igreja e do Estado. E ele preparou um prefácio. Só que como era muito prolixo, o prefácio de Rui Barbosa ficou maior que a obra original. Aí em português o prefácio é o volume 1 e a obra original é o volume 2. Eu tenho em casa essa coleção. E quando você pega o volume 1, que é o prefácio de Rui, ele coloca ali as aberrações ensinadas pela igreja. E no volume 2, você tem uma reunião de documentos da própria igreja, feita por esse homem de pseudônimo Janus. E aí é dito justamente a autoridade que tem o Papa. Ele tem tanta autoridade, tem tanta dignidade, que ele pode mudar qualquer mandamento da lei, sem com isso ferir nada. Ele tem o lugar de Cristo na terra. Ele é o próprio Deus na terra. E por ser o próprio Deus na terra, ele deve ser adorado, inclusive com genuflexões. O ajoelhar-se diante dele. Você acha que esse poder não vai voltar? Vai. Como? Porque haverá uma união. E quem vai se unir a esse poder? A segunda besta. Então vamos para o verso 11. Vi ainda outra besta emergir do mar. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como dragão. Esse poder tem a aparência de cordeiro. Quem é o cordeiro no Apocalipse? Jesus. Ele tem a aparência religiosa, mas ele falará como dragão. Quem é o dragão? Satanás. Nós entendemos que esse poder representa os Estados Unidos da América do Norte. Esta nação é esse poder que se levanta da terra. Ele possui 2 chifres. Esses 2 chifres apontam
para a liberdade civil e religiosa. E você já conhece a história dos Estados Unidos? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa a mais aqui de fotos. Esta pedra, que é aqui a foto de baixo, está marcado, cravada nela o ano 1620. E por que está cravado nela 1620? Porque é o ano em que os pais peregrinos, fugindo das perseguições papais da Europa, vieram parar no Novo Mundo, no novo continente. Então vamos voltar um pouco. Em 1620, nós estamos em pleno domínio papal, que foi até 1798. Os cristãos começaram a ser perseguidos em toda a Europa. Eles começaram a fugir para o norte, até que atingiram as praias da Holanda. Não tinha mais para onde ir. Pegaram um barco para fugir, tentando cruzar o Atlântico. O barco chamava-se Speedwell. E esse barco sai da Holanda e quando chega próximo à Inglaterra, o barco era velho, não conseguia mais viajar. Eles param no sul da Inglaterra e eles têm que trocar de barco. Agora eles pegarão um barco chamado Mayflower. E um pouco mais de 100 pessoas a bordo desse barco, liderados pelo pastor John Robinson, eles vão cruzar o Oceano Atlântico. E depois de cerca de 90 dias de viagem, eles vão aportar nas praias do que hoje nós chamamos o estado de Massachusetts. E esta pedra marca o exato local onde o Mayflower ancorou. E o ano está ali cravado na pedra, 1620. Que dia da semana era? Uma quinta-feira. A última, eu não sei se é a quarta ou a quinta, eu acho que é a quarta quinta de novembro. A quarta quinta-feira do mês de novembro. E quando eles chegaram ali, aquele dia tornou-se um feriado nacional para esses pais peregrinos. O dia de ações de graça, o Thanksgiving Day. Até hoje os Estados Unidos têm esse dia como o seu feriado mais especial. E o que eles comem nesse feriado? O peru. E por que comem o peru? Porque quando os pais peregrinos chegaram, foram estas aves que eles encontraram por ali para se alimentar, para não morrer de fome, até que poderem cultivar a terra e arrancar dela o seu alimento. Hoje não, há muitos anos, eles fizeram uma réplica do Mayflower. E quando você vai a este local, que é a cidade de Plymouth, você encontra ali esse barco na praia, ali ancorado, o Mayflower. E você pode entrar e visitar. É uma réplica do tamanho exato que era o Mayflower. No mês de outubro, nós vamos estar indo para lá visitar esses locais agora. Se tiver interesse em ir, depois me procura. Eu estava aí um dia e eu fiquei curioso por saber um pouco mais da história. E eu queria saber aonde estão os pais peregrinos, né? Porque eram 103 pessoas, me parece. 1 ou 2 morreram na viagem, acho que ficaram 101. Um bebê nasceu na viagem. E aí eu busquei algumas informações e eu subi uma colina que tem ali perto de Plymouth. E eu fui para um cemitério bem antigo. E nesse cemitério eu encontrei 4 daqueles 100 que chegaram no Mayflower. 4 sepulturas, eles estão ali, sepultados. Eu consegui a lista dos 100 nomes e comecei a procurar e achei 4 deles, ali no cemitério bem próximo. Ano passado eu estive aí de novo e algo interessante, eu não sabia. Esta colônia, os protestantes fugindo das perseguições papais, eles chegam aí e eles começam a colonização do país, a partir de Plymouth. E por que recebeu a cidade o nome de Plymouth? Porque eles saíram de uma cidade chamada Plymouth, na Inglaterra. O barco saiu da Inglaterra de uma cidade chamada Plymouth. E eles deram o mesmo nome para a cidade que eles chegaram. E eles saíram da Inglaterra e chamaram agora estas terras de New England. É por isso que a costa leste dos Estados Unidos é chamada de a Nova Inglaterra. Porque eles fugiram a partir da Inglaterra. A New England. E aí esta colônia se organizou. E eles queriam deixar muito claro de que eles que tinham uma missão. Qual era o lema dos pais peregrinos? Um estado sem rei e uma igreja sem papa.
Nós não queremos mais uma monarquia e nós não queremos mais a igreja mandando em nós. Nós queremos uma separação entre igreja e Estado. Os dois chifres da besta, liberdade civil e religiosa. E eles então disseram: nós não queremos mais que alguém domine sobre nós, mas nós queremos ser todos leais a Deus. Aí eles estabeleceram um dia de culto, que era domingo, e todo mundo na vila era obrigado a ir na igreja. E a religião tornou-se uma obrigação para todos. Aí veio um pastor, também, chamado Roger Williams. Ele chegou depois, porque quando a notícia de que os pais peregrinos haviam chegado lá no Novo Mundo, e eles estavam colhendo do seu trabalho e tendo liberdade religiosa, o que aconteceu com os cristãos da Europa? Vieram todos atrás. Em pouco tempo, 20.000 estavam chegando aí. E Plymouth é a primeira colônia a ser organizada. Mas eles haviam aprendido com Roma a obrigar as pessoas a praticar a religião. Aí Roger Williams disse: não, está errado. Nós não podemos forçar as pessoas a serem religiosas. A religião tem que ser espontânea, senão Deus não aceita. E com esse discurso, ele se tornou uma pessoa indesejada na comunidade, a ponto deles quererem prendê-lo, e para que ele não fosse preso, ele foi expulso da colônia. Só que o expulsaram no mês de janeiro, debaixo de um rigoroso inverno. Aí Roger Williams foge e por 14 semanas ele vai no meio de um rigoroso inverno, por entre a floresta, fugindo de Plymouth para tentar salvar a sua vida e preservar a sua visão de religião. E ele chega num local que hoje é um parque chamado India Point. Ali ele encontra uma tribo indígena que o acolhe, que o salva. Ele conquista a confiança desses índios, ele se torna uma pessoa querida e ele começa a pregar a liberdade religiosa nesta comunidade indígena. Outros insatisfeitos em Plymouth começam a vir para esse local onde estava Roger Williams. E Roger Williams escreve o primeiro tratado de liberdade religiosa para a cidade, para a colônia que ele agora estava organizando. E ele chamou esta nova colônia de Providence, porque por uma providência divina ele foi salva. Então hoje, quando você vai aos Estados Unidos, você vai lá visitar Providence, é a capital de Rhode Island, o menor estado da federação. Então Providence tem um nome por causa da providência divina em salvar Roger Williams através dos índios, e deram a ele a capacidade de escrever o primeiro documento pregando a separação da igreja e do Estado, liberdade civil e religiosa. E esse documento, preparado por Roger Williams, que organiza em Providence, que abre em Providence a primeira igreja batista da América, que está lá até hoje, uma igreja linda. Ela data de 1632. A primeira igreja batista dos Estados Unidos foi fundada por Roger Williams. E ele está sepultado bem pertinho aí, num lindo monumento que fizeram para ele. A história de Roger Williams, ela é ensinada nas escolas dos Estados Unidos. E todo mundo conhece a história. E talvez você não saiba, mas Ellen G. White dedicou um capítulo do Grande Conflito a Roger Williams. Um capítulo do Grande Conflito é dedicado a ele, a Roger Williams. E ela diz que foi esse homem que lançou as bases da liberdade civil no novo continente. E a partir do documento que ele escreveu, foi formulada a Constituição norte-americana. Então, a Constituição, que finalmente declarou sua independência em 1776, tem sua raiz no documento formulado por Roger Williams. Irmãos, providência divina.
Quando você for lá, visite Providence. E lá está o India Point, a exata rocha onde os índios o encontraram quase morto e salvaram sua vida. Este poder, esta nação, que começou assim, pregando liberdade civil e religiosa, o que vai acontecer com esse país? Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem quem? A primeira besta cuja ferida mortal foi? Os Estados Unidos forçará o mundo a adorar o papado. Nesse capítulo sobre Roger Williams do Grande Conflito, Ellen G. White diz assim: para que o decreto dominical seja promulgado, a declaração constituinte do país tem que ser mudada. Senão, em flagrante violação à Constituição, o decreto poderá ser estabelecido. E sabe o que vai acontecer com as declarações de separação de igreja e Estado nos Estados Unidos? Elas serão alteradas, mudadas, porque este país, ele vai dar, ou vai tentar levar o mundo a adorar a primeira besta. Mas como isso pode acontecer? A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa vender, comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Agora vem a marca da besta. No capítulo 7 você tem a marca de Deus, o selo de Deus, Apocalipse 7. Apocalipse 13, a marca da besta. Qual é o sinal entre Deus e seu povo, irmãos? O sábado, Ezequiel 20, 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal. Apocalipse 7. 4 anjos seguram os ventos. Até quando? Até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Os que aceitam a lei de Deus e o sábado recebem o selo de Deus. E quem é que vai receber o selo da besta? Aqueles que, compreendendo a verdade do sábado, aceitam o domingo como dia santo. Então, o domingo não é, mas ele será a marca da besta. E quando ele será? Quando for uma imposição civil. Quando for uma lei que vai começar pelos Estados Unidos da América do Norte. Lá teremos a primeira nação a promulgar o decreto dominical. Isso não é novidade, porque em vários estados americanos esse decreto já foi votado. São 50 estados, e em vários deles já existe o decreto dominical. Inclusive ele é antigo. Lá na década de 1880, o filho de Ellen G. White foi preso porque a casa publicadora trabalhou num dia de domingo, num estado que havia o decreto dominical. Isso é coisa antiga. Só que chegará o tempo em que estas leis se farão cumprir. E a menos que as pessoas aceitem a santidade do domingo, elas não terão autorização para comprar ou vender. O que vai ser essa autorização? Um código de barras, um cartão, um chip subcutâneo, íris do olho? Nós não sabemos, porque isso não está revelado. O que disserem a respeito disso é mera especulação, porque não está na revelação, não está na Bíblia. Mas o que vai acontecer é que as pessoas que aceitarem o domingo como dia santo, elas terão condições de comprar e vender. Como que isso vai ser identificado? Não está revelado. Pode ser um cartão, pode ser um CPF, pode ser um número, não sei o quê. Isso não importa. O que importa é que as pessoas só poderão comprar e vender, ou seja, exercer o livre comércio, se aceitarem a santidade do domingo. Amigos, é para isso que nós caminhamos. Para esses eventos que nós caminhamos. E caminhamos a passos largos.